A paz do Senhor Jesus. Nós estamos gravando hoje para refletirmos e expormos a lição de número 1 da nossa Escola Bíblica Dominical, segundo trimestre de 2020. Nós finalizamos domingo passado a lição do primeiro trimestre e agora nós estamos adentrando o segundo trimestre do ano de 2020, portanto, nós estudaremos a revista que tem por título A Igreja Eleita, redimida pelo sangue de Cristo, selada com o Espírito Santo da promessa. Revista esta, meus irmãos, que foi comentada pelo pastor Douglas Batista, é o presidente do Conselho de Educação e Cultura da nossa Convenção Geral das Assembleias de Deus e é o líder da Assembleia de Deus Missão no Distrito Federal. Um homem de Deus, com diversas formações, doutor em teologia, licenciado em filosofia, uma bênção de Deus, pastor de igreja, e nós vamos aprender a palavra de Deus nesse segundo trimestre de 2020. A nossa lição de número 1 traz por título Carta aos Efésios, saudação aos destinatários. Queridos, como é de costume, toda lição de número 1 de cada um dos 4 trimestres do ano, ela é uma lição introdutória. Portanto, os irmãos vão perceber que nós teremos bastante dados informativos nesta videoaula. Então, anote, faça suas anotações, risque aí a sua revista e vamos aprender juntos sobre a palavra de Deus. Carta aos Efésios é a nossa lição de número 1, é a nossa lição de hoje. Vamos lá? O nosso texto áureo encontra-se em Efésios capítulo 1, capítulo 1, versículo de número 2. Está escrito na palavra de Deus: a vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 1, capítulo 1, versículo 2. A verdade prática nos traz a seguinte informação: a Epístola aos Efésios revela o propósito eterno de Deus para a Igreja de Cristo. Portanto, queridos, nós vamos aqui, nesta aula de hoje, aprender sobre esta epístola, esta carta aos Efésios. A leitura bíblica em classe encontra-se na Epístola aos Efésios, capítulo 1, versículos 1 e 2, e Atos dos Apóstolos, capítulo de número 19, versículo 1 ao versículo de número 7. Diz a Bíblia: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. A vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. E sucedeu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso. E achando ali alguns discípulos, disse-lhes: recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: em que sois batizados então? E eles disseram: no batismo de João. Mas Paulo disse: certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus, e impondo-lhe Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam, e estes eram ao todo uns 12 varões. Portanto, está aqui a nossa leitura bíblica para a lição de número 1, a carta
aos Efésios a saudação aos destinatários. O nosso objetivo geral nesta aula, queridos, é apresentar e esclarecer a cada um de nós o propósito divino, o propósito do Espírito Santo em inspirar Paulo a escrever esta carta para estes irmãos. Outro sim, nós queremos apresentar a autoria e a data desta epístola, identificar para quem foi redigida, para quem foi escrita e explicar o propósito e qual é a mensagem que Deus estava passando a esses irmãos e, sobretudo, a esta igreja. Vamos lá, então, a nossa introdução, comentário da revista. Na introdução, o autor chama a atenção, salta-nos, que a Epístola aos Efésios é denominada, dentre muitos estudiosos da Palavra de Deus, como a coroa dos escritos do apóstolo Paulo. Efésios, portanto, é a coroa dos escritos de Paulo, e John Stott, que foi um dos comentaristas mais profundos das cartas paulinas, dos textos bíblicos, sobretudo naquilo que diz respeito à doutrina da salvação, John Stott chama a Epístola aos Efésios de a rainha das epístolas. Então nós estamos aqui diante, é claro que todos os livros, cartas da Bíblia são de suma importância, todavia nós estamos diante de um material, carta aos Efésios, que dele nós extrairemos ensinos abençoadores e poderosos para as nossas vidas. Vamos lá, primeiro tópico da lição de número 1, a autoria e a data da escrita desta carta aos Efésios. A autoria, meus irmãos, nós observamos logo no capítulo 1 e versículo 1 de Efésios, dizendo o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo. É a parte A do versículo 1. Portanto, nós temos aqui já a identificação do autor desta carta, do autor desta epístola. Era costume nos tempos bíblicos, nos dias de Cristo, nos dias dos apóstolos, que quando alguém escrevesse um documento, um conteúdo importante, trouxesse na saudação inicial o nome daquele escritor. E aqui não é diferente. Paulo se apresenta como aquele que está redigindo esta carta. Olha que coisa interessante. Em Atos dos Apóstolos, nós vemos pela primeira vez o apóstolo Paulo aparecendo não como um convertido, não como alguém que servia a Jesus Cristo, muito pelo contrário. Todavia, ele era chamado de Saulo e não de Paulo. E aqui nós temos algo interessante a ser pensado nesta videoaula. A grande questão, queridos irmãos, é que o nome Saulo é derivado da raiz hebraica Saul, o mesmo nome do primeiro monarca de Israel. Portanto, o nome Saulo é uma derivação do nome Saul, o primeiro monarca de Israel, e o seu significado é alguém solicitado, alguém que foi solicitado por outrem. Todavia, quando Jesus encontrou Paulo no caminho de Damasco, Atos capítulo de número 9, Jesus chamou ele pelo seu nome hebreu. Saulo, Saulo, por que me persegues? Agora veja algo interessante. A Bíblia mostra em Atos 13, versículo 9, que Saulo ficou conhecido como Paulo. Saulo ficou conhecido como Paulo. Vejamos algo aqui. O nome Paulo significa pequeno, algo que não tem um tamanho relevante. E alguns autores, escritores e pensadores,
insistem em dizer que Jesus mudou o nome de Saulo para Paulo. Porém, todavia, entretanto, essa informação, ela não tem uma procedência bíblica, teológica e nem tampouco histórica. Irmão Micael, o que é que acontece então? Já lhe explico. O que ocorre, queridos, é que o nome Paulo é um nome romano. A expressão Paulo é uma expressão romana. E a expressão Saulo é uma expressão hebraica. E você há de pensar comigo que quando Jesus disse para Saulo que ele pregaria o evangelho, ele iria primeiro aos judeus e depois ele iria aos gentios. Quando Paulo se apresentava a romanos, a gregos e a outros povos, ele era chamado de Paulo. Quando ele se apresentava em sinagogas, no meio do povo judeu e no meio do povo hebreu, logo ele era chamado de Saulo. Então, não é aqui uma mudança de nome, e sim uma derivação das duas línguas, o hebraico e a língua usada pelos romanos, o latim. Então, queridos, Paulo, o nome romano, e Saulo, o nome hebreu. Amém? Tudo bem quanto a isso? Vamos seguir aqui na nossa videoaula da lição de número 1, Carta aos Efésios. Olha só, segundo ponto do tópico 1, a assinatura apostólica. Já comentamos aqui que era comum, era de praxe. Todos os escritores, eles colocavam no início da sua fala o nome daquele que estava escrevendo. Era o costume da época a fim de identificar o autor. Agora, preste atenção em um detalhe. Efésios, capítulo 1, versículo 1, Paulo escreveu o seguinte: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus. Pela vontade de Deus. Os irmãos hão de saber que, os irmãos hão de lembrar comigo neste momento, que nós temos 21 epístolas ou 21 cartas no Novo Testamento. Agora, vejamos, das 21 cartas, 13 delas, 13 foram escritas pelo apóstolo Paulo. Aí nós temos, meus irmãos, nós temos a carta aos Hebreus, que o autor é indefinido, nós temos as duas cartas de Pedro, nós temos a carta de Tiago, nós temos as 3 cartas de João e a carta de Judas. Agora, das 21 cartas escritas, 13 foram de autoria paulina. E sabe o que chama atenção? Em 7 delas, em 7 das 13 cartas escritas pelo apóstolo Paulo, ele faz questão de sustentar que não era apóstolo de Jesus Cristo pela sua própria vontade. Ele fez questão de salientar que era um apóstolo de Jesus Cristo pela vontade de Deus, pela vontade do Criador. Nós vemos isso em 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Colossenses, 1 e 2 Timóteo. Portanto, Paulo nos ensina que ele não era escolhido pelos homens ou alguém que simplesmente o homem escolheu, mas sim um apóstolo pela vontade do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso, né, irmãos? Terceiro ponto do primeiro tópico, autoria e carta. O terceiro ponto, uma epístola da prisão. Nós vemos no livro de Atos dos Apóstolos que Paulo foi preso por algumas vezes. Em Filipos, a Bíblia diz, Atos 16, que ele fica preso somente um dia. Todavia, nós temos também outras 2 prisões do apóstolo Paulo, uma em Cesareia e outra uma prisão domiciliar em Roma. E a Bíblia mostra, queridos, a Bíblia mostra
que esta epístola aos Efésios foi escrita quando Paulo estava em prisão domiciliar lá na capital do Império Romano. É por isso que ele se identifica na carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 1, prisioneiro de Jesus Cristo, capítulo 4, verso 1, preso do Senhor, capítulo 6, versículo 20, o embaixador em cadeias. Portanto, Paulo nos mostra que ele estava preso. Grave isso, guarde isso no seu coração. O homem, Paulo, estava preso, mas a mensagem, a palavra, que não era de Paulo, era de Deus, estava solta. Amém? Nós estamos aí enfrentando, passando um período de pandemia, hoje, dia 5 de abril de 2020, um período que a livre transição do homem foi, de certa forma, limitada, sobretudo aqueles que compõem o grupo de risco, e nós precisamos aprender isso. Obstante ou apesar de alguém estar preso, a palavra de Deus sempre estará livre, solta, para cumprir o seu devido propósito. Amém? Nós temos também, além de Efésios, outras 3 cartas que Paulo escreveu quando estava preso. É a carta aos Filipenses, aos Colossenses e também a carta a Filemon. Filemon também foi escrito enquanto o apóstolo Paulo estava preso. E vale ressaltar 2 Timóteo, porém esta carta foi escrita quando Paulo estava próximo de ser martirizado por amor a Jesus. É nela que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Vamos para a data, meus irmãos. Data, nós estamos no primeiro tópico, autoria e data, e o quarto ponto agora vai falar acerca da data da escrita da carta aos Efésios, essa data que ocorreu na 3ª viagem missionária de Paulo. Em sua 3ª viagem missionária, a Bíblia mostra, meus irmãos, em Atos 28, versículo 30, que ele ficou preso em prisão domiciliar, aproximadamente 2 anos, e agora, em 60 ou 62 depois de Cristo, aproximadamente, Paulo vai escrever esta carta aos Efésios. Ele estava preso em Roma, prisão domiciliar, e é por isso que ele conta com a ajuda de Tíquico. Tíquico, um personagem bíblico muito pouco falado, muito pouco estudado. Tíquico foi o embaixador, foi aquele que levou, foi o chanceler, irmãos, aquele que carregou as cartas, o portador das cartas de Efésios, provavelmente a carta de Colossenses e possivelmente a carta de Filemon. Então Tíquico foi um grande mensageiro levando os escritos de Paulo para o destinatário proposto e o destinatário que o Espírito Santo lhe autorizou e confiou escrever. Amém, queridos? Então fechamos aqui o primeiro tópico. Vamos agora para o tópico de número 2 da lição de número 1, lição sobre a carta aos Efésios, saudação aos destinatários. E o segundo tópico nós vamos falar agora especificamente sobre estes destinatários aqui. A Bíblia nos mostra, queridos irmãos, que esta carta foi endereçada aos irmãos que estavam nesta cidade, nesta localidade, por nome de Éfeso. E eu preciso compartilhar com você algumas informações interessantes sobre esse tópico 2, destinatários aqui, a cidade, a religiosidade, a igreja de Éfeso. Veja bem algo aqui espetacular. A Bíblia nos mostra que nesta cidade estabeleceu-se uma igreja do Senhor Jesus, mas nós precisamos entender um pouco o seu contexto histórico.
A história nos mostra que a cidade de Éfeso foi fundada por volta de 1050 a.C. e hoje é o atual país da Turquia. A cidade de Éfeso, meus irmãos, era um grande centro comercial, político e econômico. Éfeso, para que os irmãos tenham uma ideia, era uma cidade totalmente pavimentada. Era uma cidade muito evoluída para sua época, e a história nos mostra que a sua rua principal era pavimentada com mármore e com colunas trabalhadas de ambos os lados. Isso nos mostra uma arquitetura, uma engenharia já bem evoluída desta cidade de Éfeso. Esta cidade alcançou o número de aproximadamente 500 mil habitantes e tinha o maior anfiteatro do mundo da época, abrigando aproximadamente 25 mil pessoas sentadas. Nós temos hoje grandes templos, grandes anfiteatros que não suportam essa capacidade. 25 mil pessoas sentadas é muita gente, é um espaço muito grande, sobretudo para aquela época. Além disso, haviam pistas de corrida e arenas onde aconteciam lutas entre seres humanos e também entre animais contra seres humanos. Então, esta cidade aqui era uma cidade bem portentosa para a sua época. O significado do nome Éfeso traz aí o seu significado desejável. Era uma cidade estratégica, ficava entre Esmirna e Mileto, duas cidades também de cunho importante, com instalações portuárias, com várias estradas que facilitavam o livre comércio e era, meus irmãos, aí uma cidade ostentadora, sobretudo para a época que eles estavam vivendo. Agora preste atenção nesses dados. Havia uma religiosidade na igreja, na cidade de Éfeso. Havia uma religiosidade que havia tomado conta dos moradores de Éfeso. Era esta cidade que abrigava o templo da deusa Ártemis, ou a deusa Diana, como era conhecida pelos romanos. Meus irmãos, eu tenho aqui algumas informações a respeito do templo da deusa Ártemis ou da deusa Diana que vai chocá-los. Este templo aqui foi chamado de uma das 7 maravilhas do mundo antigo, esse templo aqui. Essa deusa Ártemis, na mitologia grega, ela era uma irmã gêmea do deus Sol Apolo. Então ela era filha de Leto e Zeus. Então isso aqui, para religiosidade e para a mitologia grega, ganha uma importância extraordinária. Além disso, ela era considerada por eles como a deusa da fertilidade e a protetora do parto. É por isso que, se você pesquisar aí no Google uma imagem da deusa Diana ou Ártemis, você vai ver uma mulher com o tórax coberto de 3 ou 4 fileiras de seios, indicando o quê? Que ela era deusa do parto, do nascimento, da fertilidade. Ela era totalmente associada aos rituais de fertilidade exercido pelos efésios, não pela igreja, mas pelos moradores de Éfeso, bem como protetora da prostituição cerimonial, fazia parte de um culto sensual e de uma adoração idólatra existente em Éfeso.
Em Atos 19:35, nós lemos, irmãos, que essa imagem que era adorada no templo da deusa Diana havia caído do céu. Então, qual era a crença que predominava entre eles? Provavelmente algum meteorito fora recolhido após cair na terra, naquela região, e ele foi talhado para moldar a imagem. Coisas da mente humana sem Deus, e ali eles tinham todo o seu trabalho de rituais, de prostituição. A história nos mostra que haviam sacerdotes, sacerdotisas, assistentes, eunucos, que prestavam cultos de orgia para Diana, para Ártemis, dizendo que através desses atos ilícitos estavam agradando a sua deusa. E sabe o que é interessante? Eu tenho aqui alguns dados referente ao templo dessa deusa. Olha isso. A plataforma foi construída em 550 a.C. e a sua plataforma era de 130 metros de comprimento por 73 de largura, a base do templo. Agora, o templo propriamente dito, 100 metros de comprimento por 50 de largura. Portanto, nós temos aqui uma construção de 5.000 metros quadrados. Um total de 118 colunas de mármore e cada uma tinha quase 17 metros de altura. O teto todo coberto de telhas de mármore branco. Com certeza era algo suntuoso diante dos olhos. Agora, sabe o que é mais bonito ainda? Sabe o que é mais extraordinário e mais poderoso? É que a Bíblia Sagrada nos diz em Atos 19, versículo 18 e 19, que aqueles que ouviram a pregação do Evangelho em Éfeso, naquela cidade dominada pelo paganismo e a idolatria e a sexualidade desenfreada, naquele lugar, os que ouviram o Evangelho trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. Que livros eram esses, irmão Micael? Livros que continham magias, rituais, orientações das obras malignas, das obras carnais daquele povo. E após ouvir a mensagem do Evangelho, eles trouxeram seus livros e os queimaram em praça pública, demonstrando uma verdadeira conversão ao Deus vivo e ao Deus Todo-Poderoso. Glória ao nome de Jesus, irmãos. O Evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A Bíblia diz que aquilo que eles queimaram montava 50.000 peças de prata. Eram 160 anos de trabalho de um trabalhador comum. Foi o que eles queimaram, porque eles haviam se convertido de verdade após a pregação do Evangelho. Glória a Deus por isso. Perceba que eles abriram mão do seu ganho, da sua benesse financeira, para agradar e servir a Deus. Um fato interessante é que a maior fonte de renda deles era o comércio de nichos, de objetos, de imagens de prata da deusa Ártemis, da deusa Diana. Eles eram comercializados no templo e o Evangelho chegou ali e, para a glória de Deus, o Evangelho impactou tanto aquela cidade. O Evangelho fez uma obra tão extraordinária ali naquele lugar. O poder de Jesus Cristo chegou ali de uma maneira tão gloriosa que a história nos conta, a história nos mostra que a
o templo da deusa Diana foi derrubado naquele lugar. Ele foi jogado por terra e foi construído um templo em honra a Jesus, o Deus dos cristãos. Então, o evangelho chegou na cidade de Éfeso. A igreja foi instalada ali. E conforme nós vemos aqui, na nossa lição, terceiro ponto, a igreja de Éfeso, nós vemos que Paulo chega ali e encontra 12 irmãos, 12 discípulos que haviam sido convertidos e já tinham sido batizados nas águas. E agora, Paulo vai impor as mãos sobre eles e eles são batizados com o Espírito Santo. Algo glorioso, algo que confirmava o testemunho de Jesus naquela cidade. Em seguida, meus irmãos, a Bíblia diz que Paulo ficou ali 3 anos. Paulo fica em Éfeso durante 3 anos, ensinando, pregando a palavra. Ele também vai nas sinagogas e prega nas sinagogas que existiam em Éfeso durante 3 meses, está escrito em Atos 19, versículo 8. E como alguns judeus resistiram, se opuseram à pregação do evangelho, a Bíblia nos mostra no mesmo capítulo, Atos 19, versículo 9, que ele aluga um espaço, um salão, na escola de Tirano. E ali ele passa a ensinar e a pregar o evangelho de Cristo Jesus. Amém, queridos? Aí depois nós vemos uma igreja forte, uma igreja firme, uma igreja genuinamente convertida, e por ali passaram Apolo, que foi um grande ministro, expoente da palavra, a Bíblia chama ele de varão poderoso em palavras. Também passaram por ali Priscila e Áquila, o casal. Também Timóteo, por um tempo, foi designado por Paulo para ser o pastor daquela cidade. E segundo Irineu, um dos pais da igreja, que vive entre 130 e 200 depois de Cristo, é confirmado que o apóstolo João, antes de ir para a ilha de Patmos, ser levado cativo, ele era o atual pastor da igreja de Éfeso. Pois bem, meus irmãos, vamos agora para o quarto ponto do tópico 2, a saudação epistolar. Vamos ver aqui qual foi a saudação que o apóstolo Paulo trouxe de princípio aos irmãos. Olha só, ainda no versículo 1 ele diz: aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Aos santos e fiéis em Cristo Jesus. Isso aqui, queridos, você que tem acesso aí às plataformas de redes sociais, o YouTube, o Facebook, o Instagram, nós, no domingo passado, gravamos uma aula e falamos um pouquinho a respeito da doutrina da santificação. Quando Paulo vai saudar as igrejas, Paulo tem o hábito de saudá-los como santos e como fiéis. Isto posto, nós vamos recordar que a expressão santos, ela significa, ela carrega, ela traz consigo a ideia de separados. É o termo grego pistoi, traz a ideia de alguém que estava vivendo exclusivamente para o mundo, que era totalmente escravo do pecado, do inimigo, e agora ele é livre em Cristo Jesus, e ele agora foi santificado. Ele foi separado para viver uma vida separada do mundo e em agradar o Senhor Jesus Cristo. Portanto, está aqui a saudação do apóstolo Paulo para a sua igreja, aos santos e fiéis em Jesus Cristo. Outro sim, é de costume do apóstolo Paulo, preste atenção, nas suas 13 cartas, ele sauda os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Todavia,
Todavia, em três das 13, Paulo acrescenta uma palavra chamada misericórdia. É nas epístolas pastorais. Nas epístolas pastorais, 1ª e 2ª Timóteo e Tito. Nessas 3 epístolas, Paulo não somente deseja a graça e a paz do Senhor, mas a graça, a paz e a misericórdia do Senhor Jesus. Pode ser, caro companheiro, obreiro da seara do Senhor que nos acompanha, nos ouve nessa oportunidade, pode ser que a luta de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, que está à frente de um trabalho, que ensina, que orienta, que tem as suas funções no reino de Deus e nas igrejas, seja qual for a sua denominação e a linha doutrinária que a sua denominação adota, seja como for, o meu desejo, o desejo de Paulo, o desejo da Bíblia, o desejo de Deus, é que não lhe falte a graça, não lhe falte a paz e não lhe falte a misericórdia do Senhor Jesus. As lutas são grandes, os embates contra o mundo espiritual da maldade é real, porém a misericórdia de Jesus pode nos ajudar e nos alcançar para a glória do Senhor. Amém, queridos? Outro sim, diversos estudiosos consideram a carta aos Efésios como uma epístola circular. Como assim, irmão Micael? Além de ser endereçada para a igreja de Éfeso, os ensinamentos contidos nesta carta, eles podem ser aplicados para toda a igreja do Senhor Jesus. Amém, queridos? Vamos lá. Terceiro tópico da nossa lição de número 1. Vamos falar sobre o propósito e a mensagem da carta aos Efésios. Qual é o seu propósito? Primeiro, havia novos convertidos ali. Haviam pessoas que haviam sido recém-conversas. Consequentemente, amados, Paulo vai mostrar para eles que vinham de uma cultura helênica, uma cultura greco-romana, portanto, uma cultura de paganismo, uma cultura que mormente tinha toda uma mitologia. Então, Paulo vai trazer diante deles a ideia de que há um único Deus real e verdadeiro, há um único Deus que governa o universo. E é por isso no capítulo 1, versículo 20 ao 22, ele mostra que Deus, além de ser o Criador, é o mantenedor, o sustentador e aquele que governa o universo. Outro sim, nós vemos uma outra ênfase aqui do apóstolo Paulo em tratar acerca do passado, acerca daquilo que era retroceder na ideia daqueles cristãos, pois eles haviam sido influenciados, antes de conhecer a Cristo, por uma cultura imoral, uma cultura de idolatria, de bebedeiras, uma cultura de irreverência, uma cultura hedonista que apoia o prazer acima de qualquer coisa e o proibido é proibir, é isso que prega a corrente hedonista. Então Paulo vai tratar e mostrar para eles que os que conheceram Jesus, os que tiveram um verdadeiro encontro com o Senhor, eles vivem um novo estilo de vida. E por último, destaca-se uma preocupação paulina com a unidade e a paz entre os judeus e os gentios cristãos, e esse assunto sempre foi muito bem tratado por Paulo, principalmente na epístola aos Romanos, na carta aos Romanos. Paulo trabalha muito também essa questão, e não foi diferente aqui em Efésios.
concernente a viver em paz, judeus e gentios, entendendo que há um só Deus e em Cristo Jesus nós fomos feitos filhos de Deus. Amém? E por último, nós temos, dentro do propósito que o Espírito Santo inspirou Paulo, nós temos uma perspectiva pastoral do apóstolo. Ele ficou ali durante 3 anos, ele certamente assume, mesmo que de forma indireta, o papel de líder daquela igreja, daqueles irmãos, e ele faz agora, então, inspirado por Deus, pelo Espírito Santo, um tratado sobre a igreja de Cristo, o corpo de Cristo e a responsabilidade que nós, como igreja, temos diante do Senhor. Segundo ponto do tópico 3 aqui é a mensagem. Qual é a mensagem transmitida em Efésios? Qual é o clímax? Qual é o ponto central? Qual é o ponto áureo desta missiva, desta carta? É mostrar que Jesus Cristo é a cabeça. Jesus Cristo é a cabeça da sua igreja. E a igreja é o corpo de Cristo. Cada um sendo membro desse corpo e ocupando o seu papel fundamental e o seu papel irrevogável diante do Senhor. Nós vamos ver, meus irmãos, no decorrer dessas lições e no estudo da carta aos Efésios, a Bíblia fala sobre o plano eterno de Deus em salvar a humanidade através de Jesus Cristo, a atuação do Espírito Santo como o penhor da experiência de salvação, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz. Nós vamos ver a carta aos Efésios ensinando o mistério da vontade de Deus através da ação do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na frutificação, o fruto do Espírito. Nós vamos ver que nós precisamos andar em espírito e crescermos na unidade da fé, na comunhão com Deus e com os irmãos. E também a carta aos Efésios, coisa extraordinária, ensina a relevância do relacionamento conjugal e a luta contra o diabo, a luta contra Satanás, o arqui-inimigo da igreja. Por fim, queridos, queremos concluir essa videoaula aqui observando um último ponto do propósito e da mensagem da carta de Paulo aos Efésios com uma reflexão. Quando você ler e estudar, e nós vamos juntos aprender sobre a carta aos Efésios nesse trimestre, abril, maio e junho, permitindo o eterno Criador, você observa que Paulo sustenta o ensino de que a verdadeira mensagem, o verdadeiro ensino, a verdadeira doutrina, a verdadeira fé precisa estar de acordo com a verdadeira conduta, a verdadeira vida. Isto aqui é chamado de ortodoxia e ortopraxia. O que é isto? A ortodoxia é o ensino real, é o ensino verdadeiro, é o ensino puro. Todavia, quando nós conhecemos a doutrina correta e vivemos na prática errada, a ortodoxia cai por terra. Agora, se você também tem a ideia da ortopraxia, fazendo aquilo que é correto, mas você crê, você tem a fé em doutrinas erradas, está equivocado da mesma forma. A carta aos Efésios vai nos mostrar que a doutrina
e a prática precisam estar em conjunto. A vida, a conduta diária e aquilo que eu acredito, que eu creio, que eu tenho como base de fé, precisam andar juntas e pautadas na palavra de Deus. Que Deus nos ajude e que nós venhamos aprender muito juntos a palavra de Deus na carta aos Efésios. Carta aos Efésios. Nós vamos aprender ainda mais da palavra de Deus. Amém? Na próxima semana, permitindo o Senhor Jesus, nós estudaremos a sublimidade das bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Assista, compartilhe, seja edificado, abençoe alguém, marque alguém nesse vídeo para que seja abençoado em nome de Jesus. Deus abençoe.